ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da sua mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Porque, ou seja, por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolhi. Louvado seja Deus. E com grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Aleluia! E se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Pode sentar, bater palmas da glória a Deus. Palmas da glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa é uma passagem, irmão, louvado seja Deus, profética, né? Nós bem sabemos que o livro de Isaías, o livro de Jeremias, né, e os pequenos profetas, louvado seja Deus, Daniel, são livros proféticos, né? Glória a Deus. E nós bem sabemos a história de Israel, que Israel, irmãos, que Deus tinha escolhido Israel como uma nação privilegiada, mas que depois que Israel possuiu as terras prometidas, né, que o Senhor tinha prometido, eles ainda pecaram. E olha que Deus tinha falado com eles, né, bem antes. Por isso que eles passaram 40 anos no deserto, porque era um povo obstinado, duro de coração, e que tinha somente as leis lá do Egito, né, irmãos, nos seus corações. Ou seja, eles eram, louvado seja Deus, pessoas que ficavam adorando outros deuses. E foram 40 anos que Deus, né, passou com aquele povo no meio do deserto, e Deus sempre falando sobre a lei, Deus colocando a lei dele no coração daquele povo. E olha que muitos obstinados não conseguiram dar a terra prometida, e muitos até morreram no meio do deserto por causa da sua rebeldia e por causa da sua obediência. Quem está me entendendo, diga amém. E a Bíblia nos fala, né, irmãos, que Deus falou com eles. Olha, muitas das vezes, o livro de Deuteronômio, por exemplo, né, louvado seja Deus, o livro de Levítico, né, são repetições da lei. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sempre falava com eles, e depois que Josué se levantou, também Deus falou com eles através de Josué, falando, né, que aquele povo que estava naquela terra ali, louvado seja Deus, que manava leite e mel, era um povo obstinado, era um povo que fazia vários tipos de pecado. Porém, quando eles chegassem lá, não era para praticar aquele pecado que eles praticavam. Todos dizem glória a Deus. E passou-se os tempos, né? Louvado seja Deus. Deus falou: olha, não escolha as filhas deles para ser suas esposas, não escolha os filhos dele também para ser os seus esposos, porque com certeza eles vão perverter o seu coração, e com o tempo vocês vão apartar da promessa e da simplicidade que há no Senhor teu Deus. E a Bíblia nos fala, né, irmãos, que até no início foi bem, mas depois eles começaram a se envolver com as mulheres, a se envolver com os rapazes, e aí então o coração deles foi pervertido. E a Bíblia nos fala que então o Senhor os abandonou e entregou na mão dos seus inimigos. Por isso que depois de Josué se levantaram vários juízes, né? Louvado seja Deus, para julgar o povo, porque Deus entregava eles na mão do inimigo quando, né, eles pervertiam e pecavam contra Deus. Mas aí o Senhor sempre levantava um juiz, e aquele juiz então falava para aquele povo, e aquele povo se arrependia, e Deus então entregava a vitória para eles sobre os seus inimigos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aqui nos fala, irmãos, que mesmo depois disso, né, eles ainda pecaram contra Deus de maneira tal que os irmãos bem sabem que eles foram entregues na mão de Nabucodonosor, né, da Babilônia e tal. Mas o Senhor tinha feito sempre promessas, porque afinal de contas Deus nunca esquece das promessas que Ele faz, né? Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente até acha que não vai acontecer, porque demora muito, a gente acha, mas tudo tem um tempo determinado por Deus, não é verdade? E a Bíblia nos fala que então, louvado seja Deus, Deus tinha prometido para aquele povo que eles seriam uma nação abençoada, e eles então foram entregues na mão da Nabucodonosor, né, irmãos, sofreram ali, padeceram,
Louvado seja Deus, mas Deus sempre tinha a promessa de fazer de Israel um estado, embora eles estavam espalhados por todo mundo, né? Todo mundo, louvado seja Deus, todas as terras, todos os reinos, tinha o povo de Israel, tinha alguns israelitas, mas em 1960 e pouco, né? Houve-se então o estado de Israel, onde eles estão, né? Louvado seja Deus, até nos dias de hoje. E a Bíblia nos fala que então, glória a Deus, embora eles estavam sofrendo, mas Deus tinha prometido que ia fazer deles uma nova nação, que ia fazer deles um grande povo, que ia fazer deles, louvado seja Deus, um povo abençoado, embora que em números pequenos, mas que todos iam olhar, louvado seja Deus, e veria a grandeza do povo de Israel e saberiam que Deus era com eles. Aleluia! Oh, glória a Deus, todos glória a Deus. Olha aí o progresso e a glória de Sião. Louvado seja Deus. Embora que passou muitos tempos, né? Louvado seja Deus. E então, glória a Deus, Isaías, louvado seja Deus, assemelhou, né, Israel como uma mulher. Glória a Deus, como uma mulher. E assemelhou Israel como uma mulher. Louvado seja Deus, assemelhou Israel como uma mulher que não podia ter filho, que era uma pessoa desprezada, vamos dizer assim. Assim era Israel, era muito pequena, era muito desprezada. Todas as pessoas olhavam para Israel e desprezavam. Louvado seja Deus, por causa do pecado, Deus tinha abandonado Israel. Por causa das suas transgressões, Deus tinha deixado Israel de lado, para que eles pudessem aprender. Louvado seja Deus, né? Para que eles pudessem compreender que não teria jeito, que não teria felicidade, que não teria esperança. Louvado seja Deus, longe do Senhor. E Deus então permitiu que eles passassem todas as lutas, todas as provas, para que então eles caíssem em si e voltassem para o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus, que fez o céu e a terra e que nos amou desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. E embora que, né, louvado seja Deus, eles estavam semelhantes a uma mulher, glória a Deus, né, que queria ter filho, mas não podia. Uma mulher que já tinha orado, uma mulher que já tinha clamado ao Senhor, porém não tinha sido ouvida a sua oração. Assim ela se sentia. Louvado seja Deus, assim era Israel. Parece que Deus estava longe deles. Eles oravam e não tinha resposta. Eles clamavam e Deus não respondia. Eles estavam sentindo semelhante assim, como uma mulher, louvado seja Deus, que estava desprezada, né, dentro da sua mocidade, como uma senhora que já sua, né, viuvez, ainda não tinha um filho, se sentia desprezada. Louvado seja Deus, mas aqui no final da palavra nós podemos ver, louvado seja Deus, que Deus diz, glória a Deus, aleluia, que era para ela se alegrar. Por um tempo, louvado seja Deus, Deus tinha escondido a face dela. Por um tempo, Deus tinha indignado contra ela, mas louvado seja Deus, o Senhor Redentor, louvado seja Deus, ia se levantar e ia ouvir, glória a Deus, aleluia, aquela mulher, ia ouvir aquela nação novamente, ia tomar eles, glória a Deus, pelas suas mãos e faria deles um povo forte e um povo abençoado, aleluia. Em grande ira, escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. O que eu quero vos falar nessa noite, irmão, é sobre a oração. É sobre a oração, aquela oração que você acha que não foi ouvida. Essa mensagem nessa noite é semelhante a uma pessoa que acha que não foi ouvida, que clamou, que orou, que buscou e parece que não foi ouvida. Mas só que Deus ouve a sua oração, Deus escuta o seu clamor. Mas como diz em Eclesiastes, irmãos, há um tempo para tudo, há um tempo para nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar, de se abraçar, há um tempo de juntar pedra, há um tempo de espalhar pedra, há um tempo de orar e há um tempo do Senhor responder. E existem orações que às vezes Deus responde na hora. Existe oração que de repente a pessoa está enferma, você põe a mão na cabeça da pessoa e a pessoa é curada, a pessoa é liberta. E existem situações que você ora, que você clama e parece que Deus não está te ouvindo, porque não há resposta. Louvado seja Deus, mas a Bíblia nos fala lá em São Lucas capítulo 18, e contou-lhes uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Louvado seja Deus, dizendo que havia uma certa cidade
ela ia todos os dias, até que um dia, aquele justo juiz então ouviu o clamor daquela mulher e fez justiça assim para com ela. E a Bíblia fala, Deus também não para a justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus perguntou, porventura Deus não para a justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos, louvado seja Deus, que depressa para a justiça. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas das vezes o tempo nosso não é um tempo de Deus. A hora nossa não é a hora de Deus. O dia nosso não é o dia de Deus. É por isso que Isaías falou que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. O pensamento do Senhor, louvado seja Deus, são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós clamamos agora, pedimos agora, queremos a resposta agora. Mas Deus conhece o dia para amanhã. Não desanime, porque a sua resposta vai chegar. Porque a Bíblia diz, clama e responder-te-ei. Louvado seja Deus. A oração não respondida, Graças a Deus. mas é uma oração ouvida. Louvado seja Deus não significa que a oração que não foi respondida naquele momento não foi uma oração ouvida. Porque a Bíblia nos fala lá em Apocalipse que diante do altar do Senhor existe uma salva de ouro, aonde são depositadas as orações dos santos. Louvado seja Deus, vai subindo e vai chegando diante da face do Senhor. E eu fico, irmão, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, perplexo, né? Com o poder, com a grandeza e com a soberania de Deus. Porque, louvado seja Deus, pode ser 1 bilhão, 3 bilhões, 4 bilhões de orações subindo. Deus ouve cada uma, Deus escuta cada uma, Deus conhece cada uma. Ele sabe que José, ele sabe a casamento do João. Louvado seja Deus, está orando, ele sabe que ele também não está orando. Porque está sentindo a porta da oração chegando. Louvado seja Deus. Deus ouve a sua oração. Deus escuta a sua oração. Só não pode desanimar. Não pode desanimar, porque às vezes a gente acha que está demorando, mas Deus sabe, se Ele entregar aquela resposta para você hoje, de repente você vai sofrer amanhã. E aí então você vai começar a blasfemar. Ah, Senhor, eu não era desse jeito. Ah, Senhor, não... Vocês estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, é por isso que Davi chegou a falar, né? Louvado seja Deus, lá no Salmos 40, não me pode a memória. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, me tirou do saco de ouro, me firmou os meus passos, Ele colocou um canto bom. Louvado seja Deus na minha boca. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Louvado seja Deus. De repente você já orou e Deus respondeu na hora. E de repente já tem oração que você tem feito 1 ano, 2 anos, 10 anos e ainda não foi respondida. Mas está tudo diante do Senhor. Está tudo no memorial de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala, batei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Uma hora a porta vai se abrir e você vai ser abençoado e sairá dando glória, aleluia, dizendo que só o Senhor é Deus. Você não pode desanimar. Você não pode achar que Deus não está te ouvindo. Louvado seja Deus, porque um ser mais paciente do que Deus não existe. Olha, louvado seja Deus, que foram 120 anos que Deus ficou pregando para aquele povo lá no tempo de Noé, esperando que ele se arrependesse. Todos os santos dias Deus estava batendo na porta daquele povo. Todos os santos dias Deus estava pregando, glória a Deus, aleluia, para aquele povo, para que ele se arrependesse. Mas ele não se arrependeu e pereceu na sua incredulidade. Louvado seja Deus. Não vamos perecer também na nossa incredulidade, mas vamos acreditar que se nós orarmos, Deus vai responder. Se nós clamarmos, Deus vai ouvir. Louvado seja Deus, porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Só não pode duvidar. Louvado seja Deus, ainda que o diabo se levantar dizendo, ah, não adianta você orar, ainda que ele se levantar usando alguém dos seus adeptos, não adianta você ir na igreja, não adianta você fazer voto, não adianta você ir fazer jejum, não adianta ir para a vigília, não adianta chegar cedo na igreja, não adianta, porque Deus não está te ouvindo. É mentira, porque a Bíblia nos fala que ele é pai da mentira. Pelo contrário,
trabalho. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos fala que, louvado seja Deus, que todo aquele que vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você clama de graça, se você chora, então merece. Levanta a mão e dá glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor, louvado seja Deus, eles são a causa que você nos consumiu. Todos dizem graças a Deus. Só não pode desanimar. Só não pode achar, louvado seja Deus, que Deus, glória a Deus, está com os ouvidos tampados. Pelo contrário, a Bíblia nos fala ainda do profeta Isaías que os ouvidos do Senhor não estão tampados. Ou seja, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Louvado seja Deus, está na Bíblia. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados, fechados para que não possa ouvir. Louvado seja Deus. Você não pode desistir, porque no momento, às vezes até nessa noite, ou às vezes até a hora que você chegar em casa, a resposta do Senhor pode estar na sua vida. Glória a Deus. Eu me lembro que a gente estava ali no cafezal, na igreja do cafezal, ficamos ali filmando, e chegou uma certa senhora, louvado seja Deus, minha esposa sabe desse caso, e ela estava com um problema muito sério nas pernas, né? Louvado seja Deus, e glória a Deus, aleluia, e ela estava passando muito mal, e ela pediu a oração, nós oramos, louvado seja Deus, não aconteceu nada, e então a gente falou, né? Glória a Deus, aleluia, creia somente, a gente para de orar, mas Deus continua operando, né? E ela mora ainda, né? Depois ali da igreja, ou seja, depois da caixa d'água ali. Então depois no outro dia ela veio contando um milagre, que ela foi andando e no meio do caminho ela começou a sentir mal, começou a passar mal, o estômago começou a girar, e de repente então ela começou a vomitar no meio do caminho, aquela dor que estava nas pernas sarou, e ela saiu dando glória, aleluia. Louvado seja Deus, tem que acreditar, irmãos, no milagre do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem que confiar, porque no momento certo, como disse Moisés, porque o Senhor nos prova para ver se realmente nós amamos Ele. Louvado seja Deus, o Senhor nos prova, e de repente você orou no fundo da alma, de repente você clamou aquela oração do fundo da alma, louvado seja Deus, chorou, lagrimejou, sabe até catarro, sabe até meleca do nariz, você nem percebeu, de tanto você estava voltado para o Senhor, clamando, buscando, louvado seja Deus, quando levantou estava todo suado, glória a Deus, aleluia, passou uma hora, passou 2 horas, você nem viu o tempo, você clamou de coração, e parece que Deus não ouviu, você está enganado, Deus te ouviu, e o seu milagre vai chegar, o seu milagre vai chegar. Louvado seja Deus. Existe orações, irmão, existe oração, louvado seja Deus, que ela vai surgir efeito bem daqui, louvado seja Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, louvado seja Deus, porque Deus conhece a nossa vida, e você está clamando, está buscando, está orando, e Deus sabe que lá na frente, você vai passar aquela luta, aquela dificuldade, e por causa dessa oração que você está fazendo hoje, Ele vai sustentar você amanhã, porque tudo está diante do Senhor, e Deus conhece os passos do homem, e a Bíblia fala que o passo do homem são completados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Deus sabe que lá na frente você vai passar, glória a Deus, aleluia, aquela luta espiritual, não vai ter força nem para orar, mas por causa daquela oração que você fez ontem, Deus vai sustentar você amanhã. Louvado seja Deus, porque está tudo diante do Senhor. Olha o que aconteceu com Mardoqueu, lá no livro de Esther. Olha o que aconteceu. Louvado seja Deus, né? Estavam tramando, glória a Deus, aleluia, contra o rei. E como que Deus trabalha, irmão? Deus é perfeito. Estavam tramando contra o rei, louvado seja Deus, e Mardoqueu ouviu aquilo. Mardoqueu estava lá simplesmente igual um mendigo, glória a Deus, aleluias. E a Bíblia nos fala que então eles estavam tramando contra o rei, e Mardoqueu ouviu e falou aquilo, mandou falar para o rei, louvado seja Deus. Então o rei pegou aquelas pessoas, né, e deu para eles, louvado seja Deus, aquilo que eles mereciam. E passou-se tempo, quem já leu a Bíblia sabe disso, no livro de Esther, e passou-se tempo, louvado seja Deus, e no belo dia, a Bíblia nos fala, irmãos, que de repente o rei não conseguiu dormir à noite. Passou-se tempo, ele não conseguiu dormir à noite, aí chamou lá
Mardoqueu tinha ouvido que eles estavam tramando alguma coisa contra ele. Aí o rei perguntou: e o que ele recebeu? Ele falou: nada. Então vai lá e chama o príncipe, o melhor príncipe que estiver lá no palácio, que estiver lá louvando seja Deus no ato do palácio. Pega o melhor cavalo, pega a roupa, pega o anel do rei. Louvado seja Deus, manda Mardoqueu sentar e sai gritando: assim se fará ao homem cujo passe o rei se agrada. Deus não esquece aquilo que você faz. No dia Deus vai lembrar e vai te abençoar. O rei nem conseguiu dormir. Louvado seja Deus. Para te abençoar, Deus tira o sono de alguém. Para te abençoar, Deus faz o mar vermelho se abrir. Para te abençoar, Deus derrota os demônios. Para te abençoar, Deus faz alguma coisa. Mas a bênção chega na sua vida. O milagre chega na sua vida. Porque tudo é um tempo determinado por Deus. Tudo é um tempo determinado pelo Senhor. Louvado seja Deus. E Deus, nas suas infinitas misericórdias, Ele está lembrando da sua oração. Louvado seja Deus, porque nós não merecemos, nós não somos dignos. Louvado seja Deus, o que nós merecemos, de qual dignidade que nós somos, não, nós não temos, né? Louvado seja Deus, nós não somos dignos de nada do Senhor. Nós não somos dignos, mas é a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. É essa misericórdia. Deus não nos abençoa porque somos dignos, não. Deus nos abençoa por causa da sua misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque somos homens falhos, pecadores, indignos, imerecedores, murmuradores, reclamando. Mas as misericórdias do Senhor, louvado seja Deus, é que nos abençoa. É as misericórdias do Senhor que nos faz, louvado seja Deus, ser ouvido pelo Senhor. Louvado seja Deus, é as misericórdias do Senhor, é as suas mãos estendidas, porque nós não somos merecedores, nós não somos dignos. É o seu amor, é o seu carinho, é a sua misericórdia. Louvado seja Deus, que se estende sobre a nossa vida, e através da sinceridade da nossa oração, através da nossa simplicidade de oração, é que Deus vem e nos abençoa. Levanta a mão e dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Assim foram muitos homens do passado que acreditaram no Senhor e nunca foram decepcionados. Olha José, louvado seja Deus, passou por tudo aquilo. O homem, louvado seja Deus, que esteve dentro de uma cisterna vários dias, e depois da cisterna achou que ia melhorar, foi para o fundo de uma cadeia. E no fundo da cadeia, Deus foi operando, e ele se tornou governador do Egito. Assim se fará, louvado seja Deus, cujo homem, cuja face o rei se agrada. Louvado seja Deus, se nós agradarmos ao Senhor, louvado seja Deus, como disse Moisés, Ele nos fará, louvado seja Deus, entrarmos na terra que manda leite e mel. Se nós agradarmos ao Senhor, se nós clamarmos o Senhor, se nós humilharmos diante do Senhor, se nós exaltarmos o nome do Senhor, louvado seja Deus, com certeza, as portas do céu vão se abrir e nós seremos abençoados. Louvado seja Deus, tão somente não duvide da presença de Deus. Todos dizem glória a Deus. Tão somente não duvide. Glória a Deus, aleluias, né? Foi Davi que disse, 120 salmos: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Louvado seja Deus. Na angústia, na dor, na provação, na dificuldade, na alegria, na felicidade, clama ao Senhor e Ele vai te ouvir. Louvado seja Deus. Não espere chegar numa situação para clamar. Não deixe que o Senhor seja a última esperança, não. Que o Senhor possa ser a primeira esperança. Porque existem pessoas, né, que fazem isso, que vai no médico, que não sei o que mais, que procura isso, que faz aquilo outro. Como não tem jeito mais, aí Ele vai clamar a Deus. Louvado seja Deus. E se nós clamarmos a Deus primeiro, com certeza Ele vai nos abençoar. Porque a Bíblia diz que a glória do Senhor Ele não dará a outro. Louvado seja Deus. O Senhor com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai transformar. Louvado seja Deus. Vamos poder unidade, irmãos. Não seja como Tomé, que queria ver para crer. Louvado seja Deus, mas seja como um crente que crê para ver a glória de Deus. Louvado seja Deus, porque tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus
Louvado seja Deus, que ele é galardoador daqueles que o buscam, está na Bíblia. Louvado seja Deus, tem que acreditar de todo o coração, tem que confiar de todo o coração. E quando nós cremos de todo o coração, irmão, tudo é possível que crê, diz a Bíblia Sagrada. Tudo é possível que crê. Então somente não duvide do poder de Deus. Quando Jesus falou, se tiveres fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, a Bíblia fala, né? Louvado seja Deus, em grau igual a um grão de mostarda. Diga aí nesse ponto, passa daqui para colar e será concedido. Não igual ao grão de mostarda, mas sim, ou seja, não do tamanho do grão de mostarda, mas sim igual a um grão de mostarda. Embora que ele é pequenininho, pequenininho, mas quando se lança ele no chão, ele vai crescendo uma grande árvore. Louvado seja Deus, dá a maior das hortaliças. Louvado seja Deus, e a Bíblia nos fala que ainda, louvado seja Deus, os passarinhos fazem ninho. Glória a Deus, aleluia, para os seus filhinhos. Então, assim também é a fé. Glória a Deus, semelhante a um grão de mostarda. Ele é pequenininho, mas aos poucos ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar diante de Deus. E quando o homem tem fé, irmão, tudo é possível aquele de fé. Glória a Deus! Louvado seja Deus, não duvide, mas creia somente, porque no momento certo o Senhor vai te abençoar. No momento exato, o Senhor vai te responder, o Senhor vai atentar para a sua oração. Amém, irmãos? Porque o agir de Deus é lindo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi o escolhido sem resposta, porque em tudo, me ajuda, irmão, uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, ele transforma e defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Aleluia. Deus vai cumprir o que tem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você vai ver das mãos de Deus te exaltar. E quem te vê há de falar que ele é mesmo escolhido. Dizer que você nasceu para vencer, e já sabia que você tinha mesmo cara de vencedor. Se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cada palavra do Senhor. Desde que passar na prova e não te ajudou. Quando ver você vai se arrepender, vai desarrascar a terra e você fala, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus todo é, a gente sempre é. Minha boca mas diga a vitória hoje tem sabor do mel, tem sabor do mel, tem sabor do mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. A sua vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia! Louvado seja Deus, pode estar dando errado hoje, mas Deus está no comando. Pode estar dando errado, você pode estar chorando, mas Deus ainda está no seu barco, Ele não vai virar. Louvado seja Deus, acredita, creia somente. Louvado seja Deus, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar. Amém? Fique
abençoe e que o Espírito Santo possa falar dentro da vossa vida. Oh, glória! Irmãos, eu também, louvado seja Deus, quero fazer uma oração juntamente com os irmãos. Louvado seja Deus, fique de pé, vamos fazer uma oração. Vamos fazer a oração, mas dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus, irmãs. Dá glória a Deus, Lélia. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Eu quero orar aqui. Louvado seja Deus. Tem alguém no nosso meio que você não consegue dormir à noite? Você ouve vozes te chamando, né? Você tem muito medo. Você vê passos atrás de você. Você vê grupos. Louvado seja Deus. Nada está dando certo para você. Tem alguém assim? Eu quero fazer uma oração juntamente com os obreiros aqui na frente, seu favor. Vem aqui na frente, né? Você que não consegue dormir. Você que vive tendo pesadelos, vê coisas mexendo dentro da sua casa. Tem alguém assim? Tem alguém? Nós vamos orar para que o Senhor venha te abençoar, venha te libertar. Tem alguém dessa maneira? Tem? Não tem? Não tem, irmãos? Não tem? Não tem? Então vamos orar a Deus, vamos orar. Pega aí, irmãos, a sua oferta que você trouxe nessa noite. Pega aí a sua oferta que você trouxe nessa noite. Vem aqui na frente alguém que está desse jeito. Eu quero orar em seu favor. Você que é viciado no álcool, nas drogas, né? No cigarro. Eu quero orar em seu favor juntamente com a igreja. Glória a Deus. Pega aí a sua oferta. Os irmãos bem sabem a necessidade da obra de Deus, né, irmão? Aqui se paga 1.200.